Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, edição especial, na verdade super especial por dois motivos. Primeiro, porque estamos no ILAB Segurança 2025, um evento organizado pelo Concesp aqui em Brasília, que nesses dias está se tornando a capital também da segurança pública. Afinal, temos os principais atores e gestores da segurança pública brasileira. E não é diferente com o convidado que eu tenho aqui à frente, porque é especial também, porque já tem um bom tempo que eu tenho procurado entrevistar o Dr. Vitor e eu tenho a honra de tê-lo aqui à minha frente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Luciano. A honra é minha e eu espero poder passar informações para esse público tão seletivo que é as pessoas que assistem o seu podcast. É interessante porque o Rio de Janeiro é um estado à parte pela sua beleza e, obviamente, também pelas suas especificidades, né? E a gente que acompanha no canal Última Rácio, temos grandes parceiros, temos muitos seguidores no estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é uma polícia, uma segurança pública muito combativa para enfrentar todos os desafios que eles têm e que o senhor tem todos os dias, né? A gente sabe que o Rio vive uma situação à parte. Então, o profissional da segurança pública do estado do Rio de Janeiro é um profissional abnegado. Subir um morro e combater um combate, quase que uma guerra urbana, em que é destaque em qualquer lugar do mundo, né? Sobretudo o pessoal do COT, do BOP, que tem combatido o bom combate na defesa da sociedade, tentando, de certa forma, fazer esse confronto adequado com a violência e a criminalidade. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos, né? O senhor, como um profissional da segurança pública, um delegado de Polícia Federal, que tem emprestado a sua experiência para tentar equacionar os problemas do nosso querido estado do Rio de Janeiro, né? Isso, o desafio do Rio de Janeiro, vou te falar, não minimizando o problema que os outros estados têm, mas a gente não vai encontrar paralelo em nenhum outro estado do Brasil. O que a gente vive no Rio de Janeiro é algo ímpar no Brasil. Por quê? A quantidade de fuzis na mão de criminosos só existe no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro a gente vê o roubo de uma carrocinha de cachorro-quente com um fuzil, um roubo de um veículo com um fuzil. O fuzil, no Rio de Janeiro, representa a grande ferramenta de ostentação por parte das organizações criminosas, da consolidação dessas organizações no território e, claro, o instrumento também de expansão desse território. Então, assim, hoje o grande desafio nosso é a quantidade de fuzis na mão de criminosos. Então, o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam diariamente é algo que nenhuma outra polícia vai encontrar em qualquer outro estado do Brasil. A gente vê a utilização de fuzis para roubos de transportadores de valores, base de transportadores de valores. Vimos, há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, um aeroporto que foi tomado por criminosos utilizando armas de guerra como calibres .50, mas isso é a rotina do Rio de Janeiro. É isso que o policial civil, o policial militar, o policial penal, o policial federal encontra no Rio de Janeiro. E isso não existe paralelo em nenhum outro estado. Então, acho que o nosso maior desafio é exatamente esse. E, obviamente, a desordem que existe no Rio de Janeiro por conta da quantidade de favelas e comunidades que cresceram nos últimos anos. Claro que é uma realidade do Brasil inteiro, né? No ano passado, o IBGE fez a divulgação dizendo que cresceu quase 40% o número de favelas e comunidades no Brasil. Se somassem todas as favelas para formar um estado, seríamos o terceiro maior estado do Brasil. Então, isso é preocupante no Brasil. Mas, levando em conta que nós somos o quarto menor estado brasileiro e o terceiro mais populoso, isso traz um potencial ofensivo muito maior para o Rio de Janeiro. Porque nós temos área urbana tomada por comunidades, e não que a comunidade seja ruim para a cidade. Não. Na realidade, o que existe são políticas diferentes. A gente vê a desordem, o crescimento desordenado dessas comunidades e traz transtorno para quem mora na comunidade. Mas a desordem atrai o criminoso. Isso tem sido feito há anos e a gente vê comunidades, por exemplo, como a Morrocinha, com 80 mil habitantes, convivendo em São Conrado, que é um dos maiores IPTUs do município. Então, a gente vê 1.900 comunidades ou favelas no Rio, 813 só na capital. Então, isso traz uma dificuldade muito maior para as forças de segurança combater. Por quê?
porque até há pouco tempo preservava, né, ou prevalecia a restrição de uma DPF 635, a DPF das favelas, onde o policial que estava na ponta tinha que justificar a efetiva excepcionalidade para fazer uma operação. Isso fez com que as forças travassem, freassem um pouco, porque não é justo que a gente cobre do policial que está lá na ponta, que ele, naquele momento, tenha que justificar a excepcionalidade. A gente entende que excepcionalidade, o Rio de Janeiro vive uma excepcionalidade há muitos anos. Uma barricada que impede o direito de ir e vir da população e, obviamente, de um patrulhamento ostensivo de uma força policial é uma excepcionalidade. Ver um criminoso de fuzil numa laje é uma excepcionalidade. Entender que uma senhora que mora numa comunidade, se ela ligar para o 90, telefone de emergência, e dizer tem criminosos armados na minha porta, eu tenho que montar uma operação de guerra para atender esse chamado dessa senhora, ao contrário, se ela mora na Zona Sul, né, fora da comunidade, se ela ligar em 5 minutos, uma patrulha consegue atender esse chamado. Então, isso não é excepcional? E foi dessa maneira que a gente conseguiu reverter o quadro da DPF 635, porque eu, juntamente com os outros 2 secretários, o delegado Felipe Cury, da Polícia Civil, e o coronel Menezes, da PM, chamamos para nós essa responsabilidade de definir o que é excepcionalidade. E nós conseguimos triplicar o número de operações no ano passado e ter um resultado positivo. Agora, o que surpreende, como eu falo, é o número de fuzis que a gente encontra no Rio de Janeiro. 732 fuzis apreendidos no ano passado. Só esse ano, em janeiro, a Polícia Militar apreendeu 84 fuzis só no mês de janeiro. E eu falo isso só para a gente ter uma comparação. O estado da Bahia, que é muito maior que o Rio de Janeiro, apreendeu em todo o ano passado 78 fuzis. Então, esse desafio é muito maior no Rio de Janeiro por conta disso. Sem contar, claro, uma política de demonização do policial, que isso afeta diretamente a qualidade do serviço de segurança. Por quê? Porque a sociedade, com essa posição da mídia de demonizar o policial, acaba não se aproximando desse profissional de segurança pública, que é importante. A sociedade dá legitimidade à atuação policial. Então, o policial tem que ter essa proximidade com a população, essa troca de informações, o policial ouvindo as demandas, ouvindo as necessidades daquela sociedade, daquela pessoa, daquele bairro, daquela comunidade, para aí sim a gente aprimorar e dar a eles a melhor segurança pública que a gente possa conseguir. Se me permite aqui um testemunho, obviamente, estando aí nas redes sociais, nesses canais de comunicação, cerca de 5 anos, em que a gente acompanha no Brasil inteiro as diversas notícias e publicações afetas à segurança pública. E o estado do Rio de Janeiro é um caso à parte. Nós acompanhamos muito do que circula nas redes sociais, e aqui vai um elogio, porque eu tenho percebido que nos últimos, acho que de um ano para cá, nos últimos 6 meses, mais precisamente, as redes sociais, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, como da Secretaria de Segurança Pública, e também outras redes que a gente percebe que têm também uma proximidade muito grande com aquilo que a gente propõe, a Última Ratio propõe, de certa forma, de tentar levar a verdade contra essa demonização da atuação da segurança pública e das polícias, porque nós sabemos que os meios de comunicação, de maneira tradicional, embora haja exceções, demonizam muito a atividade policial. Nós temos vários celulares e, às vezes, são filmados partes da atuação policial com cortes que a gente percebe que o intuito é demonizar, de fato, a polícia. E a gente já começa a ter esse suporte das mídias oficiais de maneira adequada, mostrando, de fato, um vídeo na íntegra ou acompanhando uma operação para que nós tenhamos, como órgãos de segurança pública, a oportunidade de mostrar para a sociedade o outro lado. Então, eu percebo que nas atuações hoje da Polícia Civil, da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que isso é devido também a uma orquestração adequada da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de propiciar informações adequadas, se utilizando estrategicamente
das redes sociais como o Instagram, para que oportunize ao cidadão conhecer os dois lados de uma mesma realidade. É isso mesmo, Luciano. A gente tem que imaginar que no Brasil existem 144 milhões de pessoas ativas nas redes sociais. Então, isso é uma realidade. Se a gente não souber, ou pelo menos a gente não vislumbrar uma outra forma de comunicação, né, diferente das tradicionais que haviam no passado, a gente não consegue levar essa verdade a quem tem que chegar, que é a população. Nós, da profissionais de segurança pública, devemos prestar contas do nosso trabalho, mas esse trabalho tem que ser mostrado dentro da nossa visão do que realmente acontece e não daquela visão, às vezes, deturpada, seletiva ou editada de determinadas situações. Temos problemas? Claro que temos problemas. E a nossa ideia não é passar a mão ou acobertar as irregularidades que eventualmente possam existir. Mas, na sua grande maioria, né, nós prestamos bons serviços à sociedade. Isso deve ser mostrado. Mostrar também dentro da visão do que o policial passa na sua atividade, no seu mistério, no executar da sua missão. Isso é importante, porque muitas vezes o policial se isola porque não tem essa receptividade por conta desse trabalho de demonização que foi feito no passado. A gente quer exatamente mitigar essa cultura e mostrar o policial é um ser humano, é um pai, é uma mãe, é um avô, é uma avó. Ele é extraído, ele é recrutado da sociedade com esses valores. Não é alguém que é recrutado em Marte, né, um alienígena que simplesmente vai ocupar aquela função. Somos todos seres humanos que estamos passíveis a esse tipo de intempéries que a vida nos proporciona. A segurança pública, ela atinge a todos, inclusive a nós, policiais. No Rio de Janeiro, por conta dessa criminalidade violenta, o policial tem uma sentença penal condenatória à morte decretada, só esperando o momento para ser executada. O policial no Rio de Janeiro não tem uma segunda chance. Então, nós temos que ter uma força policial combativa, forte e que mostre para o criminoso que nenhuma morte de policial vai ficar em vão. E não ficará, Luciano. Não vai haver criminoso que atente contra a vida de um policial que vai ficar impune e que ele vai achar que ele vai conseguir ficar foragido durante muito tempo. Nós vamos buscá-lo onde quer que seja. Não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão poder atuar, seja para retomar aquele território, devolver as pessoas de bem que lá moram, mas também para capturar um criminoso que atentou contra a vida de algum policial. Eventos como este, o ILAB, o CONCESP, na articulação, e a gente percebe uma participação muito ativa do CONCESP em toda essa discussão da PEC. Inclusive, na última semana, até hoje eu postei no nosso Instagram diversas notícias dando conta da relevância das discussões que estão havendo aqui, afinando aquilo que é importante para cada estado, mas levando em consideração o todo, porque se engana quem não se preocupa com aquilo que acontece no estado do Rio de Janeiro, porque a tendência é ela repercutir e aquilo que iniciou-se lá atrás no Rio de Janeiro e que ganhou consistência, com certeza chegará a outros estados. Então, o problema do Rio de Janeiro é um problema de todos, como alguns problemas, por exemplo, no Mato Grosso, ou às vezes até aqui no DF. Então, é essa reunião de gestores tentando modular, e o doutor Sandro tem feito isso de maneira muito adequada, para que haja uma manifestação, e não há melhor local em que estejam reunidos profissionais das diversas áreas e do sistema, gestores do sistema de segurança pública, como esse aqui, tendo, obviamente, como anfitrião o CONCESP, levando propostas como as que estão sendo debatidas, que a gente sabe, como o enrijecimento da legislação naqueles confrontos, naqueles enfrentamentos do crime organizado contra as forças policiais e diversas outras propostas que a gente sabe que o CONCESP tem para que a gente possa melhorar esse cenário, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né, secretário? É isso, Luciano. Hoje, né, já há muito tempo isso acontece. O crime não tem fronteiras. O crime não respeita limite territorial. Eles vão montar parcerias, e a gente já viu isso durante muito tempo. O Comando Vermelho, oriundo do Rio de Janeiro,
o PCC de São Paulo. Essas duas grandes organizações criminosas do Brasil já são transnacionais, já ultrapassaram as fronteiras dos estados e estão em outros países. E eles, obviamente, se articulam para praticar seus atos criminosos em todo o território nacional. O Comando Vermelho está em 24 capitais do Brasil e o PCC em 25. Essa é uma realidade. Recentemente, no Rio de Janeiro, fizemos uma operação, a Polícia Civil realizou uma Operação Contenção, uma das fases dessa operação, mostrou a atuação do Comando Vermelho com o PCC e houve o bloqueio histórico na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi o bloqueio de 6 bilhões de reais. Olha, veja o faturamento dessas organizações criminosas com suas atividades. E é isso que a gente tem que olhar, é essa troca de experiência que a gente tem que fazer, e o momento é como esse aqui no ILAB, onde nós temos gestores e executores de segurança pública, passando cada um as suas experiências, porque hoje um problema que é do DF, amanhã pode ser do Rio de Janeiro e vice-versa. O Rio de Janeiro tem hoje criminosos de todo local, todos os estados brasileiros. É uma realidade. Por quê? Por conta da DPF 635, muitos deles, né, migraram para o Rio de Janeiro e transformaram as favelas em verdadeiro home office da criminalidade, comandando as suas organizações criminosas do Rio de Janeiro e comandando nos seus estados. Então, essa é uma realidade que a gente precisa encarar e, obviamente, um momento como esse, e, obviamente, o Sandro, através do Consesp, fazendo essa grande articulação, a gente consegue trocar de experiência, haver uma integração maior entre as forças de segurança e a gente ter uma efetividade maior no combate a essas organizações criminosas. Não deve ser fácil para o senhor, porque são diversas instituições operando no mesmo terreno. No caso do Rio de Janeiro, ainda tem as guardas municipais. Então, há questões de vaidades, há disputas que é natural entre... que é natural, né, no campo da segurança pública e das polícias no mundo inteiro. Há essas questões. E, obviamente, o senhor é o grande articulador no sentido de tentar equacionar os diversos problemas de segurança pública que o estado do Rio de Janeiro, como os demais estados, tem. Né? E acrescente-se a isso diversas outras questões, como o adoecimento do profissional de segurança pública. Né? Se a gente tem índices, infelizmente, muito elevados, né, no número de autoextermínio de policiais, de problemas de ordem psicológica, alcoolismo, separação, divórcio, isso se potencializa sobremaneira em um estado em que o confronto, a iminência, né, assim, é difícil comparar. Eu não vou usar nenhum exemplo do Distrito Federal, mas é difícil comparar, por exemplo, um policial no estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que saia todos os dias de manhã para trabalhar, com o risco que corre um policial no estado do Rio de Janeiro, por diversas questões que o senhor narrou e que a gente acompanha cotidianamente na imprensa. Então, não deve ser fácil, obviamente, para o senhor, sobretudo por também estar à frente da segurança em um estado em que os olhares do mundo se voltam para o Rio de Janeiro. Né? Tanto que muitos países até apresentam o Rio de Janeiro como capital do Brasil, um polo turístico que atrai pessoas do mundo inteiro. Então, uma cidade encantadora, belíssima, que mesmo com casos de violência, todos querem ir ao Rio de Janeiro, e local e palco de grandes encontros, né, como tivemos a LAAD, que é o maior evento de defesa e segurança da América Latina, no centro de convenções lá, que é o maior também, né, da América Latina, se eu não me engano. Então, é um ecossistema complexo e que o senhor está à frente. Né? Consegue dormir? Olha só, eu durmo tranquilo porque a gente tem o dever do cumprimento da missão. Né? A questão da vaidade é do ser humano, obviamente, mas quando você se coloca como parte da solução do problema, fica mais fácil. Então, acho que todo mundo tem que se despir desses sentimentos de vaidade, seja outro qual for, e concentrar na missão de cada um. A gente tem que procurar coordenar, integrar as forças, porque segregando, todo mundo perde. Quando você separa, né, quem ganha é o criminoso. Eu acho que as instituições têm que estar juntas e, obviamente, eu como secretário, a minha missão é mostrar, através de atos, de que a nossa missão é fortalecer essas instituições,
valorizar esses profissionais de segurança pública, porque o profissional, em qualquer empresa, ele é o ativo mais importante. Então, nós somos pessoas que prestamos serviços para pessoas. Então, a interação, o relacionamento interpessoal, isso é muito importante. E o profissional que se sente valorizado, ele adoece menos, ele consegue prestar um serviço de melhor qualidade. Agora, o desafio é fácil? Não é fácil. Até porque se fosse fácil, eu não teria aceitado essa missão. A gente acha que o desafio é grande. Eu sou morador do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, me aposentei em 2023 da Polícia Federal e assumi logo essa missão. A gente sabe que muitas vezes é difícil você criar as políticas e isso chegar até a ponta. Mas a gente tem conseguido fazer isso, os resultados estão aí. A gente está revertendo o quadro do ano passado, que foi um ano muito desafiador para a segurança pública. Hoje os índices são muito melhores e a gente está construindo esse cenário positivo gradativamente, ganhando dia a dia, semana a semana, mês a mês, e a gente acha que até o final desse ano a gente vai ter números positivos históricos no Rio de Janeiro. Então isso é um ponto positivo. O ano de 2017 no Rio de Janeiro foi o pior ano historicamente dos índices de criminalidade. Tanto que logo depois veio a intervenção no estado do Rio de Janeiro, exatamente por conta desses números. Então a gente hoje analisa esses números historicamente desde 1992, foi quando o Instituto de Segurança Pública passou a contabilizar e consolidar esses dados, e a gente acredita que até o final do ano a gente consiga ter números históricos. Por exemplo, esse mês a gente chegou a um número de letalidade violenta, o menor desde 1992. Ou seja, isso é um número positivo. Por quê? Porque a letalidade violenta ela atinge exatamente o bem jurídico maior que a vida. E a vida de todo mundo. A vida do policial, a vida do cidadão, a vida de todo e qualquer profissional que tenha que se deslocar de sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, esse é o desafio que nós temos, mas eu acredito que essa união, essa coordenação, essa integração vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de segurança pública muito positiva para o futuro. O senhor falou 2017, mas 2017 de fato foi um ano complexo, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que foram mais de 63 mil homicídios, né? E de 2017 a gente tem percebido, eu acho que já mais de um terço, né, de queda no Brasil inteiro. A realidade da segurança pública no Brasil como um todo tem melhorado. E é até interessante fazer um contraponto, porque todos os estados sofrem com problemas de efetivos. Então, nós tivemos aí de 2017 para cá um aumento considerável da população no Brasil inteiro, diminuição dos seus efetivos e temos diminuído os índices no Brasil como um todo, né, até no Rio de Janeiro. E também separar a questão das narrativas. A gente sabe que também, e é interessante aqui na fala do senhor, que em momento algum eu vi o senhor diminuindo os problemas que tem no Rio de Janeiro, jogando poeira para debaixo do tapete, muito pelo contrário. Mas é fato que muitas narrativas são criadas, existe a demonização, a gente sabe que alguns órgãos de imprensa eles faturam e precisa de audiência e vendem situações, e às vezes pegam um caso isolado de uma ação ali, uma situação e transformam numa grande polêmica, né? E aí até a gente comentou essa questão do contraponto que hoje já se faz, né? E no caso do Rio de Janeiro, uma questão que eu acho que é importante relevar, secretário, que é a questão da integração e da união. Eu tenho percebido isso, né? Sejam nos grupos de operações especiais, na área de inteligência, há uma união muito grande que, às vezes, a gente também não percebe de forma muito clara nos outros estados. Talvez justamente por conta de uma guerra, a tendência é todos se unirem, no caso do Rio de Janeiro, né? A crise une. A dificuldade faz com que as pessoas se aproximem mais. E essa é uma realidade. O Rio de Janeiro é uma grande caixa de ressonância para o mundo inteiro, positiva ou negativamente. Claro que a gente aqui, como eu falei, ninguém quer colocar a sujeira para baixo do tapete, não é isso. Mas tudo na vida, qualquer tratamento que você faça, passa por um diagnóstico. Ninguém consegue tratar uma doença sem saber que doença você tem. Então, no momento em que você enxerga os problemas,
faz um diagnóstico, você tem um tratamento. O grande problema do Rio de Janeiro é que sempre tratou um câncer com analgésico. E aí, como é que funciona isso? Nós temos um problema, coloca lá um analgésico, resolve o problema temporariamente, as pessoas param de comentar, param de reclamar, só que esse problema volta. É um paciente que tem dor de cabeça, você dá o analgésico, a dor de cabeça passa. Dor de cabeça, toma analgésico, ela passa. Mas o que tem causado a dor de cabeça? Então, esse é um grande desafio, que quando você faz um diagnóstico, às vezes o tratamento é de médio e longo prazo. Agora, é o analgésico. Então, anestesiar a população é enganá-la. É dizer que aquela dor que ela está sentindo naquele momento vai passar, mas ela vai voltar. O que a gente quer fazer, não, é que não tenha mais dor. Agora, isso leva um tempo. No Rio de Janeiro, o problema de segurança pública é um câncer. É um câncer que tem vários motivos. Mas o tratamento para câncer é quimioterapia e radioterapia. Não é só a morfina que cessa a dor do câncer. Você tem que tratar esse câncer. Agora, a quimioterapia e a radioterapia deixa o paciente debilitado. Cai o cabelo. Então, aparentemente, ele fica feio. Mas isso é uma forma dele melhorar. É a expectativa que ele tem de melhorar. Então, quando a gente vê uma mídia dizendo que o Rio não tem jeito, ninguém vê uma luz no fim do túnel, o Rio de Janeiro está largado, os criminosos tomaram conta do Estado, isso tira a perspectiva de melhora da população. Isso tira, né, a esperança da população de ver dias melhores. Então, acho que toda forma de comunicação ou todo comunicador que pode fazer com que a sua opinião seja aceita ou que ela possa chegar em determinado número de pessoas, ele tem que ter essa responsabilidade. Tem que falar realmente do problema? Sim, mas não tire a expectativa de melhora do futuro. Não diga que as forças de segurança pública, que a Secretaria de Segurança Pública não está trabalhando para melhorar esse quadro, porque está trabalhando. São homens e mulheres comprometidos com o resultado de prestar a melhor segurança pública do Rio de Janeiro. E, Luciano, eu posso dizer, o Rio de Janeiro vai virar referência de segurança pública do Brasil, mesmo com todos esses desafios que a gente vem falando aqui durante o podcast. Por quê? Porque são profissionais altamente capacitados, eu acredito na capacidade e na competência deles. Esse resultado vai vir, porque essa é a nossa forma de gestão. Eu não posso ser imprescindível para que o resultado seja positivo. O Coronel Menezes não pode ser imprescindível e o delegado Cury é a mesma coisa. Temos que institucionalizar. Infelizmente, a gente tem um tempo curto. Eu sei que a agenda do senhor aqui é bem atarefada, né, por conta do encontro, das reuniões, das plenárias. Gostaria de agradecer imensamente. Espero que esse seja o primeiro bate-papo de vários, que a gente se encontre em outras ocasiões para que a gente possa debater, falar sobre segurança pública, sobretudo nosso querido estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que tem, eu que tenho acompanhado, e os números revelam uma melhora considerável, e a tendência vai ser essa, sobretudo ter na frente um grande profissional como o senhor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Luciano. Agradeço essa oportunidade. Acho que é o momento da gente poder falar um pouco sobre a segurança pública. E, mais uma vez, a população deve apoiar suas forças de segurança. O policial é o guardião, é a pessoa de bem, é a pessoa que vai orientar e, obviamente, dar o apoio que o cidadão precisa. Então, esse é o desafio. Eu acredito que nós vamos conseguir, em médio prazo, o resultado já está vindo, mas a gente acredita que em médio prazo a gente consiga reverter e é um caminho sem volta. Ou seja, daí para frente, qualidade melhor, colocando o criminoso onde ele tem que estar. Na cadeia, se ele se entregar, ou no cemitério, se ele resolver enfrentar as forças de segurança pública. Esse foi mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, da Última Rácio, episódio especial ILAB Segurança 2025, diretamente aqui do Centro de Convenções Brasil 21 em Brasília. Forte abraço a todos, força e honra.